eu tenho a alegria de apresentar aqui o professor Ricardo Souza Calcini. Ele é professor de cursos jurídicos e pós-graduações na graduação na FAD, EPD e FGV. É mestrando em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, pós-graduado em Direito Processual Civil na EPM do TJ São Paulo, especialista em Direito Social pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, assessor de desembargador e professor da Escola Judicial TRT da 2ª Região e membro do IBDESC, JABDPC, CA. Bom, tem tanta sigla que eu não vou dizer o que é, então também não adianta. Ninguém vai saber o que é mesmo de membro que ele é. Algum desse aqui é clube de futebol, não? Bom, e acima de tudo, gente, é super importante dizer que o Ricardo é prata da casa, né? Ricardo é nosso servidor, eu não conhecia, mas vendo a revista sobre reforma trabalhista da 15ª Região, fui ler o artigo dele, os estudos dele, a classificação dele, e realmente não poderia deixar de convidá-lo para dar uma aula no nosso curso, e ele então terá a oportunidade de encerrar o nosso curso, e eu tenho certeza que será com chave de ouro. Por favor, professor Ricardo, pode começar a sua aula. Boa noite a todos, senhores e senhoras presentes. É um prazer estar aqui na Escola Judicial da 2ª Região, a convite da desembargadora, doutora Regina do Bugraz, a quem agradeço muito pela lembrança, pela oportunidade, porque sei que não é muito comum, né, como a professora colocou, né, a prata da casa está aqui presente entre os senhores, e mais do que realmente, né, a grandeza de encerrar um curso, né, repleto aqui de juízes e desembargadores, eu me sinto mais honrado, ou tanto quanto, em representar mais de 2.000, né, colegas e amigos que vejo aqui do nosso tribunal. Então, para mim, que tenho mais de 10 anos de TRT, né, vivendo aqui a doutora Silza, quem me deu a oportunidade de chegar na 56ª Vara, é um prazer, assim, sem palavras, professora, realmente, porque espero que todos os senhores tenham, como eu, né, essa felicidade de sentarem aqui, porque também assisti, né, inúmeras palestras... Aqui, ó, para a revista da professora Nas, e aí depois vem dar aula, né? Assisti inúmeras palestras aí, sentados como os senhores, e hoje aqui posso, né, dizer que a gente, depois de anos de pesquisa, de dedicação, realmente estar aqui é um prazer muito grande, tá bem? Então, muito obrigado mais uma vez, doutora Regina, pelo convite. Doutora Tereza, não preciso nem dizer, né, professora de todos nós, é um prazer aqui estar ao seu lado, encerrando, e como diz o professor Homero, né, encerrar um curso depois de uma grande palestrante que nos antecede, fica mais difícil ainda. Então, eu espero aqui conseguir honrar com esse meu compromisso. Também cumprimento aqui, vejo até amigos, né, da pós-graduação, da FGV, da IPD que aqui vieram até, né, ao nosso convite, muito obrigado. Amigos do mestrado da PUC, né, a Daniela que vejo aqui de longe, que está nos prestigiando também, agradecendo gentilmente. E, claro, né, aos senhores aqui que são, como eu, né, funcionários, e como coloquei, né, eu espero que todos aqui estejam um dia na escola e eu esteja no lugar de vocês para que a gente possa, então, trocar bastante ideias sobre isso. Muito bem. Feito esses agradecimentos iniciais, cumprimento, lógico, o pessoal da Baixada Santista, da Zona Leste e da Zona Sul, e me ficou aqui a responsabilidade, que eu acho que é extremamente, né, gratificante, de falar sobre súmulas e a questão das normas coletivas de trabalho. E justamente com base nesse estudo que fiz para a revista do Tribunal da 15ª Região, é que recebi o convite aqui da doutora Regina, para a gente poder encontrar um caminho, se é que nós vamos encontrar esse caminho, para desbravar frente a esses inúmeros desafios que foram colocados pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467. Já autorizei a divulgação para todos, de qualquer forma está aqui o meu e-mail, meus contatos, quem quiser depois a gente também encaminha para vocês, fiquem à vontade. O pessoal me perguntou, eu tenho muitos artigos escritos via portal, né, de internet, então meu site também, pessoal, deixo para que vocês possam vir acompanhar, o último deles, inclusive, que tem tudo a ver, professora Regina, que diz respeito à contribuição sindical, né, porque nós estamos exatamente no mês de março, né, e esse tema tem gerado assim uma discussão absurda. Eu vou até fazer um pequeno parênteses, porque eu acho que é até de interesse de todos. Esse mês de março, né, nós sabemos que as empresas acabam tendo aquela responsabilidade até um quanto ingrata, né, de fazer a dedução do valor de um salário que o funcionário recebe aí por dia de trabalho.
E aí, de tantos e-mails que eu recebi, via WhatsApp, inclusive os questionamentos, eu resolvi escrever esse texto e aí apontando 4 pontos que eu acredito que sejam muito essenciais para todos os interessados, que nos respeito às autorizações. Então, vejam, hoje a reforma trabalhista ela permite, né, do ponto de vista facultativo, que o trabalhador participe com a sua respectiva contribuição sindical. E eu não estou falando aqui nem de contribuição assistencial e nem da contribuição confederativa. Estou falando da contribuição sindical, que está lá na Constituição, está prevista, né, lá no artigo 8º, inciso 4, e depois remetido ao artigo 513 seguintes da CLT. E aí as dúvidas, na verdade, que eu pincelei que são as mais importantes, são as 4 mais relevantes, são os seguintes. Primeiro, a contribuição sindical, ela deixou de existir? Não. Ela não foi extinta. Né? O que foi extinto, efetivamente, foi o caráter cogente da sua observância, no sentido de que fosse obrigatoriamente recolhido por parte da folha de salário dos trabalhadores. Nós sabemos, tá? É claro que não vou me furtar a falar isso aos senhores, mas nós sabemos, principalmente na 15ª região, há uma avalanche de liminares, né, discutindo esse caráter facultativo. Por enquanto, nenhuma decisão colegiada de tribunal nenhum acabou saindo. Tá? O que nós temos apenas são decisões liminares, tanto da 15ª região quanto da 12ª região, tratando sobre o assunto. De restante, são apenas liminares de juízes de primeiro grau, ora, né, autorizando esse desconto, né, ora vedando. E, lógico, né, até que sobrevenha as decisões por parte do Supremo Tribunal Federal. Antes de vir para cá, consultei todas aquelas ADINs que estão no Supremo, são 20 no total, 13 falando sobre contribuição sindical, e todas elas, por enquanto, tá, não tivemos nenhuma liminar, seja positiva ou negativa, em relação ao desconto. Nós sabemos que assim que o Supremo decidir isso, principalmente por força do controle concentrado, isso vai acabar vinculando, né, os magistrados aí do Brasil afora. Então, por enquanto, né, essa questão da facultatividade, ela é vigente. E aí a dúvida que muitos me colocam é: senhor Ricardo, se eu não contribuir, então eu vou perder meu vale-refeição, eu vou perder minha cesta básica, né? Como é que vai acontecer? Gente, vocês participam, né, os servidores também, da mesma maneira, tá, de uma categoria, e o fato de você contribuir ou não, isso daí é irrelevante do ponto de vista participativo dos proveitos econômicos que o sindicato vir a oferir nessa negociação coletiva. Então, pagando mensalidade sindical, contribuição confederativa, assistencial e agora a questão da sindical, isso não vai efetivamente os afastar dos benefícios que eventualmente possam ser conquistados por parte, então, da negociação coletiva. Então, esse ponto também está sendo muito colocado, muito difundido. Parece que tem uma decisão rodando no WhatsApp, né? Às vezes uma decisão até um pouquinho já antiga, dizendo que quem não contribuiu não tem direito a receber o benefício. Mas isso não é verdade, tá? Do ponto de vista constitucional, nós participamos de um sistema em que todos participam de uma categoria e essa categoria acaba nos representando, pouco importa se vamos contribuir ou não. Um outro dado que também circulando bastante na internet são as assembleias que estão sendo provocadas, que estão sendo formadas para poder autorizar em nome da categoria como um todo o desconto. Vou pegar o exemplo mais recente que eu tive acesso dos engenheiros aqui de São Paulo, acho que são engenheiros químicos, pelo que a Sabesp me passou. E fizeram uma assembleia recentemente, eu não sei quantas pessoas do sindicato estavam lá, e deliberaram a respeito de que esse desconto passa a ser obrigatório para todos que pertencem à categoria. Inclusive, hoje saiu no Jota, né, para quem não conhece o portal jurídico Jota, uma notícia que o Ministério Público do Trabalho, não sei exatamente o nome da procuradora, né, que estava falando, entenderia como sendo legal essa autorização, né? Então, uma vez feita essa autorização, todos passariam a cumpri-la de uma forma irrestrita. Mas aí, respeitando, claro, o entendimento em sentido contrário, essa autorização, me parece que ela é muito mais direcionada para a contribuição confederativa, tal como está lá no artigo 8º, no inciso 4º. Então, quer dizer, aquela contribuição que é aprovada via Assembleia do Sindicato, que foi realmente constituída por um objetivo específico, então, ela sim é destinada apenas à contribuição confederativa e não sindical. E mesmo que fosse confederativa, só para poder fechar o parênteses, né, somente os filiados seriam obrigados a fazer o recolhimento segundo
a súmula vinculante número 40 do Supremo Tribunal Federal. Então, esse cenário aqui, resumindo para vocês, me permite afirmar para os senhores que hoje nós não temos uma fonte de custeio mais obrigatória para os sindicatos, né? Não importa o nome que vai se dar a respeito da contribuição, todas elas passam a ser, em tese, facultativas. Quem é filiado continua sendo obrigado a fazer o recolhimento da assistencial e da confederativa. Porém, a sindical, ela está provisoriamente, né, sem o caráter cogente. E aí uma última questão, quer dizer que se eu não recolher hoje, eu posso amanhã ser obrigado a recolher com juros e aquela coisa toda? Não, porque você tem uma legislação hoje que te permite essa facultatividade. Pouco importa se você vai recolher neste mês de março ou se você vai recolher ao final do ano, quando nós deveremos ter, inclusive, essa questão já definida. Bom, feito esse pequeno parênteses, essa atualidade, porque todo mundo... Ricardo, excelente, viu? Super atual, porque muito bom. É uma questão que a gente recebe no dia a dia, as pessoas perguntam, e inclusive parece que foi já manchete do Valor Econômico recentemente, a Folha falou bastante. Então, é importante passar essa divulgação. Minha mãe, que tem um pequeno estabelecimento empresarial, doutora Regina, no interior de Cabeleireiro, o contador, né, ligou para minha irmã, que é a gerente, e falou, não, porque você tem que recolher, porque se não recolher vai ter que ter desconto, multa, aquele monte de coisa, criou um inferno na vida do pequeno empresário que muitas vezes não tem acesso a esse tipo de informação. Então, coloco aqui, pelo menos na minha opinião, não sei se aqui a mesa compartilha também desse pensamento, de que não há, por enquanto, essa obrigatoriedade. Se essa alteração foi legal ou não, se ela foi constitucional ou não, o Supremo Tribunal está aí para justamente debater esse ponto, se precisava de lei complementar ou não, mas só deixo um ponto de interrogação, fazendo aqui homenagem ao pessoal da PUC, né, que eu faço mestrado lá, o professor Paulo Sérgio João, que escreveu um artigo na sexta-feira sobre isso. Ele falou assim, lembram quando saiu aquela mudança da lei das centrais sindicais, né? Lei ordinária, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. E aí destinaram dos 20%, 10% para as centrais sindicais. Engraçado que, né? Ninguém falou que era inconstitucional, né? Ninguém falou que precisava de lei complementar. E agora vieram resgatar essa informação. Agora, Ricardo, eu vou interromper. Não, imagina, por favor. Uma coisa interessante seria o dever de consulta da empresa, né? Sim. A empresa deveria já ter consultado aos empregados individualmente se eles gostariam ou não, o dever de informação, né? Porque acredito que dificilmente um empregado vai chegar lá no departamento pessoal e vai falar, olha, desconta um dia de trabalho meu, né? Isso na prática, a gente que dá muito curso também corporativo, eu vejo as empresas naquela história. O que eu tenho que fazer? Sair de catando um em um, né, para poder pegar uma autorização prévia por escrito, ou não faço nada, espero que eles venham até, né, realmente o DP, o RH e se manifestem. É uma coisa que na prática está todo mundo tentando encontrar uma saída, mas é importante, e aí só para encerrar essa parte só da atualidade, é importante não esquecer uma coisa, né? A gente fala, né, o sindicato não é representativo, a gente recolhe aquela coisa toda. Eu vou dar um curso na Fiesp nesse sábado, e numa reunião preparatória eu escutei uma questão, né, que é igual mesa redonda, né, que a gente fica preocupado aqui, principalmente do trabalho. Me disse um sindicalista que estava na mesa, mais um representante de empresa, enfim, disseram o seguinte, olha, nessas novas negociações que nós estamos tendo, inclusive vão agora começarem a ser fomentadas por conta da database, que chegando aqui no mês de maio, eu escutei de um sindicato, que eu vou dar nome aqui, professora, para não poder comprometer a ninguém, mas querendo trocar, né, estabilidade provisória do emprego, do trabalhador, por contribuição sindical. Aí você fala, mas como assim? Não, mas a negociação permite tudo, então eu vou tirar a estabilidade dele, e, em contrapartida, eu vou colocar na convenção coletiva. E qual o raciocínio desse sindicalista? O negociado prevalece sobre o legislado. Logo, se estiver isso na norma coletiva, de que ele vá contribuir com a contribuição sindical, e já que o Supremo não falou nada se é filiado ou não, então passa a ser cogente. Então, isso me preocupa, eu acho que preocupa todos que somos aqui da Justiça do Trabalho, porque o que esperar dessas novas negociações que virão a partir deste ano? Porque o limite, vou falar agora, o limite, em tese, é apenas o texto da Constituição, salvo, melhor juízo, a questão convencional tratada pela Organização Internacional do Trabalho. Mas o limite é a própria Constituição, que está representado lá pelo artigo 611-B
da CLT com a reforma. Então, se pode tudo, em tese, eu também poderia trocar, né, a estabilidade pela contribuição. Aí eu levantei a mão no cantinho, né, porque nessa hora você é convidado, você não fala nada, né, você só levanta a mão. Eu falei, olha, só que tem um problema, eu acho bacana o que vocês estão fazendo, mas alguém leu o artigo 611B para poder chegar a fazer isso? Porque lá no artigo 611B, no 26, diz que eu não posso, né, ferir, dentre outras questões, a liberdade sindical, a liberdade da associação, quer dizer, em tese eu também não poderia obrigar, mesmo porque por norma coletiva, a colocar a contribuição sindical. Então ficou aquela sala, todo mundo olhando para mim, e falei, mas é só uma opinião, tá? E aí depois a gente segue. Mas é um detalhe, né? Mas isso, né, a gente vai ver na prática. Muito bem. Então, feita essa questão da atualidade, passarei rapidamente aqui pela questão das súmulas. Gente, aqui, eu sei que todo mundo está preocupado, o tribunal está preocupado, acho que o Brasil inteiro está preocupado com a questão das próximas súmulas e OJs que, porventura, possam ser editadas tanto pelo TST quanto pelos nossos tribunais regionais, que são as teses prevalecentes e as súmulas regionais. Mas esse artigo 702, que está lá na CLT com a reforma, ele já passou, em princípio, pelo crivo, tá, da inconstitucionalidade tratada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Todos devem se recordar que no último dia 6 de fevereiro, né, nós tivemos aquele famoso dia de encontro do TST, em que iria ser votado a inconstitucionalidade ou não desse artigo 702, e lá tinham, né, 35 mudanças, ou pelo menos propostas de mudanças de súmulas e orientações jurisprudenciais, e o presidente da Comissão de Jurisprudência, o ministro Valmir de Oliveira, na verdade, aquela expectativa toda ficou um pouco frustrada, né, porque ele entendeu por bem, primeiro, passar isso para o Tribunal Pleno, antes que, efetivamente, a Comissão de Jurisprudência pudesse deliberar sobre o assunto. E o resultado disso é que já chegou isso ao Pleno, a comissão, que apenas tinham 3, viraram hoje 9 ministros, com a presidência do ministro Luiz Felipe, e aí, em primeira mão, já passo para vocês, tá? Qual que foi o pano de fundo dessa discussão? Isso já começou lá na vacatio legis, basicamente, da reforma trabalhista. Por quê? O TST levou à discussão a famigerada súmula 254, que fala sobre ônus de prova do salário família. Eles imaginando já que poderia lá na frente criar esse meio, né, um cerceamento em relação à edição de súmulas e OJs, eles não deliberaram pelo eventual cancelamento, porque essa súmula teria sua redação alterada depois desse encontro. Em princípio, estava com a SDI, e a SDI, né, por bem, entendeu melhor levar para o Pleno, já que nós teríamos, então, uma mudança de jurisprudência. Inclusive, isso aconteceu com a questão lá da OJ 394 da SDI1, que trata dos reflexos das horas extras em DSR, que, inclusive, agora parece que nós não temos mais a suspensão, né, o sobrestamento dos processos. Todo mundo agora pode dar sequência, que passou um ano, né, passou um ano desse sobrestamento, conversando com o doutor, inclusive Armando, lá no gabinete semana passada, parece que agora as turmas podem liberar. Você acha que não precisa esperar a portaria, então? Eu esperaria, mas assim, ao que tudo indica, algumas turmas já estão querendo, né, seguir à frente com esse entendimento, embora eu acho melhor aguardar pelo menos uma deliberação por parte ou de Brasília ou do próprio Tribunal Regional, para que a gente possa dar continuidade. Mas fato é que essa questão ainda não foi decidida pelo Pleno. A SDI entendeu por bem levar para o Pleno, e o Pleno ainda haverá a pauta desse dispositivo para poder decidir se ele fica ou não fica. Mas o fato é, esse foi o pano de fundo da história da inconstitucionalidade do artigo 102. E aí o parecer do ministro Valmir de Oliveira, ele cita aqui algumas referências que, inclusive, é de conhecimento dos senhores, que é o caso aqui, por exemplo, do professor Homero Batista, do professor Maurício Godinho Delgado, do professor Francisco Antônio de Oliveira, que inclusive foi presidente aqui do nosso tribunal, todos eles exatamente no mesmo sentido, da inconstitucionalidade desse artigo 102, tratado agora pela Lei 13.467 de 2017. E os fundamentos que são mais principais aqui, que eu procurei compilar para vocês, diz respeito exatamente aos próprios textos da Constituição. Questão do princípio da separação dos poderes, quer dizer, nessa forma que a reforma acabou sendo editada, o Tribunal Superior do Trabalho não teria capacidade, tá, em tempo e modo para que fosse realmente alterado. Uma vez, inclusive, doutora Regina, eu fiz um exemplo prático. Eu peguei um caso de uma súmula que pudesse ser alterada e coloquei na linha do tempo. Eu cheguei à conclusão que demoraria pelo menos 8 meses.
considerando pauta, né, todos aqueles requisitos que hoje a lei traz, para que nós possamos, se nada der errado, né, que a gente sempre dá aquela coisa, nada der errado, conseguir fazer uma mudança sobre súmula e orientação jurisprudencial. Só que nós sabemos que isso daí é impossível, principalmente do ponto de vista do direito do trabalho. Nós vamos nos recordar aqui o CPC de 2016, né, a instrução famosa, instrução normativa número 39, segundo os bastidores do TST, virá agora mais uma instrução normativa para poder regulamentar essa questão. Se é boa, se não é, não vou entrar aqui no mérito. Como diz o presidente hoje do TST, o ministro Brito, para ele, a jurisprudência deveria ser construída, né, do primeiro grau, do tribunal e assim sucessivamente. Só que nós sabemos que isso, na prática, acabaria ainda mais envolvendo o direito material, não é só o aspecto processual, mas principalmente o material, criando realmente uma insegurança ainda maior que nós estamos vivenciando hoje. E eu falo aqui por experiência própria, eu já fiz mais de 30 eventos sobre a reforma trabalhista, com mais de 2.000 pessoas participando, e eu vejo que cada uma tem uma visão. Então, essa questão me preocupa bastante, porque é isso que vai acabar, né, desovando, vai acabar trazendo toda essa discussão para os tribunais, e talvez a gente não tenha, né, o tempo suficiente ainda para poder dar a resposta necessária a esses pontos. Mas, tirando essa questão, vejam, então, o princípio da separação dos poderes, que é um dos argumentos tratados, me parece extremamente pertinente, a questão da uniformização da legislação trabalhista, ou seja, caberia ao TST, e isso, claro, no âmbito tribunal, aos tribunais regionais, procederem justamente com essa uniformização, até porque o incidente de uniformização de jurisprudência acabou sendo agora revogado pela Lei 13.467, então nós estamos aqui num limbo, que é um limbo jurídico, nós não sabemos se podemos ou não podemos seguir a questão da súmula regional, a tese prevalecente, enfim, fica uma situação um quanto complicada. Princípio da autonomia dos tribunais, esse argumento me parece exatamente o de maior relevância, porque colocar praticamente essa camisa de força no sentido de se cumprir todos aqueles requisitos para se fazer uma alteração de súmula, porque não é só no TST, viu, pessoal? É também nos tribunais. Nós teríamos que também ter todo aquele procedimento a ser observado para que possamos amanhã fazer essa alteração. Isso também acabaria, então, influenciando na questão da autonomia dos tribunais. E um último argumento que poucos colocam, mas, eventualmente, a questão da revogação tácita, né, do artigo 102, pela Lei 7701 de 88, que para muitos também, nesse sentido, já teria sido ultrapassado por conta dessa nova legislação. E aí, qual que foi a conclusão? Tá? Ainda não é oficial, mas já está no site do TST, vocês podem procurar essa informação. Qual que foi a conclusão, então, do Tribunal Superior do Trabalho? Está escrito lá, ó, dentre outras questões, opinar pela inconstitucionalidade, tá, do artigo 102, justamente por se mostrar incompatível com os preceitos constitucionais que acabo de fazer referência para os senhores. Então, em breve, nós não sabemos quando exatamente isso acontecerá, mas em breve, se tudo caminhar como diz aqui a Comissão de Jurisprudência, o TST deve realmente adotar esse raciocínio, tá? Uma vez proclamado o resultado, sendo votado, e aí esse artigo 102, ele, uma vez declarada a sua inconstitucionalidade, dá uma abertura muito grande para que a gente tenha, então, uma instrução normativa para que possamos, então, ter um norte a respeito da aplicabilidade ou não da reforma frente aos contratos de trabalho. E eu coloco aqui a questão da instrução normativa porque nós sabemos, todo mundo aqui sabe, que o trabalho que deu no sentido de ser cumprida ou não, né? E parece que o TST, já sabendo disso, ele não vai só soltar a instrução normativa, ele já vai aproveitar o ensejo, né, para dizer o seguinte: tudo bem, instrução normativa não é requisito para subir recurso de revista, como o pessoal coloca, né? Mas a súmula o é. Então ele deve, nessa instrução normativa, já fazer todas essas mudanças aí que entender, pelo menos mais sensíveis, necessárias a essa questão. Inclusive eu deixei aqui, depois a gente vai observar algumas delas, como é que ficará o texto dessas súmulas, tá? Caso elas sejam realmente aprovadas nesse ponto. E aí, só para também uma informação interessante, já que falamos da súmula 254, o TST entendeu por não cancelá-la. Não havia precedentes suficientes para que houvesse a reversão de entendimento, então, muito embora ela tenha servido de bode expiatório, a 254, para levar a questão para o TST, porque muita gente, o pessoal fala, mas o TST é de ofício, não tinha um precedente. Não, o precedente era a súmula 254, porém, ela ficará como está, né, da forma como vocês
estão vendo aqui, mas eles aproveitaram então esse ensejo para fazer esse reconhecimento da inconstitucionalidade. Muito bem, e aí, feita essa questão da inconstitucionalidade, eu vou me atrever um pouquinho, doutora Tereza Narras, doutora Regina, a falar sobre o que vai acontecer de agora em diante. Por quê? Não vamos nos esquecer, é claro que a composição do TST... Gente do céu, devia ter trazido o Ricardo sempre, ele já sabe o que vai acontecer. Que coisa boa! Procurando, assim, estudando o TST, né? O estudo do TST... O que você acha, né, Ricardo? Porque... Depois a gente vai trazer você para ver se aconteceu. Vamos ver se vai acontecer. Porque eu confesso que a vida de assessor, de assistentes aqui de juiz não é fácil, né? Eu gasto em torno de 2 a 3 horas por dia só estudando, né? Estudando de pegar a atualidade, de pegar realmente um universo de materiais que a gente faz, e eu faço aquele estudo do TST que é um estudo chato. Todas aquelas notícias que vocês olham no site, eu entro em cada um dos acordos, eu vejo o porquê que teve alteração, porquê que não teve, se é por uma questão processual, se não é, se está havendo uma tendência de mudança de jurisprudência. Inclusive, recentemente, tive o privilégio de participar de uma matéria do Valor Econômico falando sobre o IPCAI, que está gerando, né, exatamente, eu não sei se tem alguém aqui de empresa, espero que não, mas assim, está gerando uma preocupação muito grande, porque das 8 turmas que o TST hoje tem, 6 já se manifestaram no sentido da aplicabilidade do IPCAE. Apenas 2 que eu não encontrei em sentido contrário, eu simplesmente não encontrei nada nesse ponto. E aí teve um voto da 6ª turma em particular, mais uma atualidade aqui, professora Regina, desculpa só, fazendo essa questão. A doutora Silene, que está substituindo, inclusive, no TST, ela taxativamente colocou no acórdão um parágrafo que gera uma preocupação para as empresas muito grande, que é a questão de e a reforma, porque a reforma fala TR, perdão, e não IPCAE. Todos os precedentes que eu peguei, inclusive que são deste ano, tá? Tudo de fevereiro para cá, falam em IPCAE. Só que nenhum falava sobre a reforma. E esse acordo da doutora Silene, que está como relatora, ela fala taxativamente, mesmo com o advento da lei da reforma 13.467, é inaplicável a TR como índice de correção monetária do débito trabalhista por força dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. E não é a questão daquela reclamação trabalhista 2212 que todo mundo está achando que aquilo que foi o problema. Foi o problema por conta do precedente do Pleno, né, da relatoria do ministro Cláudio Brandão. Ali realmente foi o problema para dar efeito erga omnes. Mas o bojo da discussão não é aquela reclamação, gente. Inclusive, essa reclamação já tem acordo publicado, saiu no dia 28 de março agora. Eu li, foi designado o ministro Ricardo Lewandowski, chamando até o ministro de Ricardo, né? Aquela intimidade, né? Xará. E aí, eu li o voto designado e não tem nada do ponto de vista material. É só aspecto processual, porque nós estamos no âmbito estrito da reclamação. Só que aí, o que a doutora Silene se apoiou, e todas as turmas do TST vêm se apoiando desde então. Lá, quando a gente fala de precatório, que é um assunto chato, ingrato, né? Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Sérgio Junqueira, não sei se ele está aqui presente hoje, a gente trabalhou na comissão de precatórios, então eu tive que estudar muito precatório a respeito disso. Mas lá, no âmbito do precatório, o Supremo já falou, né? Não para a questão envolvendo débito tributário, mas ele já falou para débitos que não sejam tributários que a TR realmente não representa o índice adequado de correção. E aí, tudo, né, dá a entender que o TST deve abarcar essa questão, e aí vai ficar um ponto para o tribunal, doutora Regina, né? O doutor Armando até ligou hoje, parece que para o pessoal perguntando, e a nossa súmula prevalecente? Porque nós temos uma súmula prevalecente dizendo que se aplica a TR ao invés do IPCA. E aí vamos ficar a pensar sobre o que vai acontecer de então. E agora, né? Ricardo, eu acho que o advogado lá da vara da Tereza não está muito errado em perguntar se aplica a lei, né? Não, espero que não. Eu acho que ele está certo, porque, não é verdade? Hoje até a dúvida está nisso aí, aplica a lei, né? Então, essa é uma dúvida importante, relevante. Né? Relevante, né? Segundo o valor, parece que representa em torno de 10% a 15%, já que houve uma modulação, né? Nós não vamos aplicar desde 2009, como era o voto original do ministro Cláudio Brandão, mas a partir do dia 25 de março de 2015, que foi a modulação feita pelo Supremo lá na questão do precatório. Então, isso já dá um valor interessante sobre o ponto. Mas, mais
uma atualidade que a gente faz, voltando aqui à questão, só para poder entender o que o TST já decidia sobre a questão dessa mudança jurisprudencial, ou seja, você vem e suprime um determinado direito, como foi o caso da base de cálculo do adicional de periculosidade para os eletricidários. Lá em 2012, todo mundo vai se recordar, inclusive foi um caso aqui paradigma do metrô de São Paulo, nós tivemos uma mudança legislativa, dizendo que não é mais sobre remuneração, era sobre base, né? E aí nós tivemos vários trabalhadores que já recebiam sobre a remuneração como todo, alguns chegando depois pedindo equiparação salarial, porque queriam receber a mesma coisa, e aí o TST, nesse artigo que eu escrevi à época no Conjur, disse o quê? Olha, aqui fazer essa alteração, eu não poderia simplesmente criar uma situação impédios ao trabalhador. A doutora Tereza citou aqui o artigo 448 e reforço com o artigo 9º, com o artigo 44 da CLT, porque muitos desses casos havia uma previsão contratual no sentido de que esse adicional de periculosidade tinha que ser feito sobre remuneração. E dentre outras questões que o TST trouxe na ocasião, isso daí implicaria em questão do retrocesso social, né, violação em impérios e por aí vai. Então, vejam, o TST, isso já há alguns anos atrás, sinalizou suprimir, né, ou trazer uma situação pior, eu não poderia fazê-lo em relação a quem já possuía a tal da condição mais benéfica, né, citando aqui o princípio protetor do saudoso Américo Plá Rodrigues. Então, nesse ponto, as horas Gentili, já que a doutora Tereza colocou aqui, não me furto a discussão, doutora, sempre, que a gente guarda aqui para tratar. Eu tive uma vez um curso numa usina, um curso em company, e aí tinham 7.000 trabalhadores rurais. E a diretora jurídica vira para mim e fala assim, então, eu posso tirar as horas Gentili de todo mundo? Aí aquela pergunta, bom, se eles não fizerem greve e fechar aqui a usina, tudo bem, mas do ponto de vista legal, vamos parar a pensar, essas pessoas já recebiam as horas Gentili, que por força da lei tinham que estar previstas nas negociações. Agora eu já vou trazer para o lado da negociação. A negociação obrigatoriamente morreu no dia 11 de novembro de 2017, quando do advento da reforma trabalhista? Não. Nós tínhamos negociações firmadas há um ano e meio atrás, 2 anos, que estavam ainda produzindo efeitos. Não é porque chegou dia 11 que eu viro para o DP, viro para o RH e falo, pera um pouquinho, aquela cláusula dizendo que eu tenho que homologar a rescisão no contrato no sindicato, ela caiu porque a lei disse que eu não tenho mais a necessidade de fazê-lo. Ué, mas não é um negociado sobre legislado? Exatamente. Né? Exatamente essa questão, né? O doutor Marco Antônio não está aqui, que está fazendo mestrado lá comigo na PUC, e a gente levantou essa bandeira exatamente nisso. Mas espera um pouquinho, se é um negociado sobre o legislado, eu não posso simplesmente agora dizer que a norma para mim não é aplicável, porque não tem um substrato legal na lei em sentido estrito, que eu vou deixar de aplicá-lo. Porque se for assim, o empregador vai escolher aquilo que ele quer aplicar ou aquilo que ele não deseja aplicar. Então, o fato de haver a norma coletiva, de novo, negociado sobre o legislado. Então, eu continuo tendo a obrigatoriedade de pagar as horas em Gentili. E aí a pergunta do mal, como o pessoal sempre faz, né? Ah, mas depois que acabar a negociação coletiva, o que eu faço? Né? Aí a grande questão. Porque é aquela história, o pessoal não quer negociar nada, imaginando que quando acabar os efeitos da norma coletiva, eles vão simplesmente pegar a CLT com a reforma e falar, vamos aplicar preto no branco e acabou. Certo ou errado esse entendimento? Para isso, eu já vou até antecipar um pouquinho que eu ia trazer para os slides para vocês, a gente tem que lembrar da 277, a famosa súmula 277, que quando o TST, né, aprovou a sua mudança de redação, praticamente quase implodiram o prédio do TST, né, porque foi aquela época que dobraram o número de estabilidades dos dirigentes sindicais. Tanto é que o TST nunca mais teve, né, reunião temática para poder fazer mudança de súmula e OJ depois desse caso emblemático. Mas fato é, a 277, que foi fruto dessa discussão, ela diz o quê? Até a reforma, que enquanto, né, não houver uma nova negociação, o que acontece? Há uma aderência, né, em relação aos contratos de trabalho dessas cláusulas que estavam até então previstas no instrumento que estava vigente, que o fato de amanhã ele deixar de sê-lo não representa dizer que nós não poderemos aplicar a famosa teoria da ultratividade. Muito bem, Ricardo, mas lá na CLT agora com a reforma diz que não existe mais ultratividade. E aí, eu sigo a lei ou eu sigo, né, a questão do 277 do TST? E já para antecipar um pouquinho para vocês, porque eu estou vendo que o meu horário já está um pouco em cima da hora.
dentre as 35 mudanças que o TST vai aprovar, uma fala da 277 e diz exatamente o seguinte: não haverá ultratividade para negociações firmadas após 11/11. Ou seja, é claro que me parece até óbvio imaginar que essa ultratividade deixará, em princípio, de existir para futuras negociações, porque o TST não poderia dar aplicabilidade retroativa a situações que, como eu disse, né, foram estabelecidas há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, contrário senso, numa regra, né, de interpretação, me parece simples imaginar o quê? Se não existe ultratividade a partir do dia 11/11, representa dizer que negociações firmadas antes do 11/11, nós temos a ultratividade. Mas, Ricardo, tem aquela liminar do ministro Gilmar Ferreira Mendes no preceito fundamental 323, que mandou paralisar todos os processos trabalhistas no Brasil inteiro que tratasse de ultratividade. Correto, essa liminar está vigente, é a DPF 323, só que o ministro disse o quê? Paralisa processo judicial. Ele não esvaziou o conteúdo da 277, como aconteceu na época da base de cálculo adicional de insalubridade, que aí o TST se viu forçado a fazer a sua suspensão. Então, vejam, o fato de estar paralisados os processos não representa dizer que, na prática, não continue havendo a ultratividade. Até porque precisamos ter a ultratividade para forçar agora, mais do que nunca, né, os agentes coletivos a negociarem, porque dentro dessa legislação que se apresenta agora com a reforma, me parece muito tranquilo afirmar que até então, antes, né, o sindicato profissional tinha que brigar com a empresa para entrar numa negociação, numa mesa redonda. Agora não, a empresa fica naquela situação, né, esperando ver se o sindicato vai ou não vai, e aí o pessoal está falando, mas isso daí a gente entra com dissídio coletivo e manda para o tribunal, e o tribunal vai resolver. Aí eu viro e falo, bom, isso daí pode ser uma boa técnica, de repente, de advogado, mas de repente a moeda tem os dois lados. Pode ser que o tribunal venha e chancele eventualmente a questão da reforma, mas pode ser que ele venha e diga o quê? Que continua havendo a ultratividade. E continuar havendo a ultratividade representa dizer que pouco importa que sobrevenha a nova legislação, que isso não vai ser alterado. Mas só essa questão que eu acho importante da negociação, porque isso, gente, nós vamos ver ao longo deste ano, com muitos debates envolvendo, então, a parte do direito coletivo. Muito bem. E aí, falando de súmula e negociação coletiva, não podemos esquecer uma questão. Doutora Tereza aqui, doutora Regina, que representam bem o 1º e o 2º grau, certamente já devem estar, né, dentro dos seus respectivos gabinetes com algumas teses envolvendo a inconstitucionalidade da reforma, né, inconstitucionalidade do ponto de vista formal, do ponto de vista material, aí pouco importa. E aí a pergunta é inevitável, quer dizer, o juiz pode dizer que não vai aplicar a lei ou vai aplicar a forma? A resposta é, ele pode falar que ele não vai aplicar, desde que ele fale que a lei é inconstitucional. E aí sim, o 1º grau, dentro do controle difuso de constitucionalidade que lhe permite, poderia fazê-lo sem problema nenhum. A questão controvertida realmente vai remanescer lá no Tribunal Regional do Trabalho, com a doutora Regina, o doutor Armando, quando nós analisarmos a famosa regra da reserva do plenário, que está lá hoje estabelecida principalmente no próprio Código de Processo Civil, lá no artigo 948, que deixo aqui para vocês, não vou me adentrar, mas principalmente, gente, no artigo 97 da Constituição, e que é reafirmada pela súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, hoje, qualquer tribunal do país, inclusive da 2ª região, qualquer turma que venha a declarar inconstitucionalidade ou confirmar uma decisão que já a declarou anteriormente, precisa necessariamente passar pela reserva do plenário, que não é a turma, é o órgão pleno, que é o caso aqui dos mais de 90 desembargadores que nós temos. Ou seja, aqui em São Paulo, sem dúvida nenhuma, será um desafio muito grande, né, dada a quantidade de desembargadores que nós temos. Mas alguns regionais, com número mínimo, talvez, né, a dinâmica nesse reconhecimento da inconstitucionalidade vai acabar ficando um pouco mais fácil. Mas não vamos esquecer, porque tem muitos advogados entrando com peças pedindo a inconstitucionalidade. 1º grau, tudo bem, ele pode declarar, o juiz poderia fazê-lo na própria ação. Só que quando subir para o tribunal, nós não podemos, turma nenhuma pode
confirmar ou dizer que é inconstitucional na decisão colegiada. Obrigatoriamente, nós vamos ter que mandar isso para o Tribunal Pleno, e isso, gente, não é uma construção doutrinária, só vou voltar um pouquinho, está lá no próprio procedimento estabelecido hoje pelo Código de Processo Civil. Então, qualquer inconstitucionalidade em tribunal passa necessariamente pela cláusula de reserva do plenário, e aí sim nós teremos que encaminhar isso para o Tribunal Pleno, e que nós sabemos aqui em São Paulo, não é má vontade, não é isso, mas é por conta do tamanho que nós somos, o maior tribunal do Brasil, vai acabar tendo uma demora natural até que nós cheguemos a uma determinada conclusão. Tudo bem? Seguindo aqui a minha exposição, falando agora mais especificamente da prevalência do negociado sobre o legislado, e no que diz respeito especificamente à teoria do conglomeramento. Vejam que essa teoria ela acabou sendo mitigada frente agora aos efeitos da Lei 13.467. Por quê? Todo mundo aqui deve saber, porque vem em processo, porque às vezes também acaba litigando, que na teoria do conglomeramento a gente analisava o sistema, né, como um todo, né, aquilo que melhor pudesse ser aplicado ao contrato individual do trabalhador. Só que agora o artigo 620, com a mudança trazida pela reforma, vejam que ele é muito pontual, ele é específico. O acordo coletivo sempre vai prevalecer em detrimento à convenção coletiva. A ideia aqui era prestigiar o princípio da especialidade, né, tratar realmente aquela pequena empresa dentro daquele determinado âmbito para que ela pudesse, então, cumprir com o que ele foi acordado com o sindicato profissional, porque muitos não conseguem sequer observar a convenção coletiva. E aí, com essa nova disposição do artigo 620, a pergunta é, nós continuaremos a ter a teoria do conglomeramento? Me parece que não. Nós vamos ter que, em princípio, se houver realmente esses dois instrumentos vigentes, até que sobrevenha uma eventual inconstitucionalidade, dizer que o acordo ele sempre vai prevalecer sobre a convenção. E é aquela pergunta da maldade, mesmo que para pior, em tese, mesmo que para a pior. Então, essa é a vantagem, a opção legislativa que se teve, né? E aí, claro, né, nós vamos discutir isso processo a processo para ver se, eventualmente, não conseguimos construir caminhos diferentes sobre isso. Só para que vocês tenham aqui uma noção prática sobre essa questão, trago aqui uma decisão da SDC do Tribunal Superior do Trabalho, né, de relatoria da ministra Kátia Magalhães Arruda, e vejam que o fato de aplicar um instrumento em detrimento de outro não quer dizer que há uma invalidade, né? Então, apliquei até então, né, a convenção em detrimento do acordo. O acordo é inválido. Não. Agora, com relação à nova disposição tratada pela reforma, essa tese continua vigente. Porém, só lembrando, sempre que houver os dois instrumentos, né, igualmente estipulados, igualmente vigentes, tratando sobre aquele tema, vai prevalecer a questão do acordo coletivo de trabalho. E aí, o artigo mais complicado da reforma, que é o artigo 611A e artigo 611B, eu estou com um tempinho ainda, doutora Regina? Tá? Então tá bom. Que diz respeito à prevalência do negociado sobre o legislado. E essa alteraçãozinha que ainda existe com a medida provisória 808, era mais para poder resguardar a participação obrigatória dos sindicatos no que diz respeito às negociações coletivas. Embora, né, eu estava aqui agora mexendo no WhatsApp, né, já vi que parece que a presidente da comissão lá no Senado, não sei onde que está esse projeto, parece que ela foi destituída ou pediu renúncia e aí parou tudo de novo a questão da MP. Então, já temos mais problema com a MP 808 falando sobre isso. Mas fato é, esse artigo 611A, ele é um artigo, na verdade, números clausus, ele não é um artigo taxativo. Por que ele não é taxativo? Porque tudo que estiver aqui, em princípio, eu vou poder negociar tanto do ponto de vista da negociação coletiva, como também da negociação individual com a famosa figura do superempregado. Quem é o superempregado dentro dessa reforma, professora Regina? Estou chamando ele de autossuficiente. Autossuficiente. Não de hipo, nem de hiper, nem de super. Autossuficiente. Autossuficiente. Para quem não sabe, né, o super empregado, o autossuficiente, o grande empregado, ou o super subordinado, porque agora ele fica mais dependente do que outros, né, trabalhadores, é aquele que realmente vem a receber no mês o valor que é 2 vezes o limite hoje estabelecido pela Previdência, que, salvo o melhor juízo, é de 11 mil e alguma coisinha, né?
acho que é 6, eu não me lembro exatamente o número agora, e que tenha diploma em ensino superior, que não representa necessariamente aquele que ele foi contratado. Então, esse super empregado, ou empregado autossuficiente, como diz a doutora Regina, ele é aquele empregado que pode também negociar tudo. E olha que interessante, né? Tudo a ponto de não ter fundo de garantia, de não ter 13º e férias? Não, porque isso está na Constituição. Estando na Constituição, está bem representado pelo artigo 611, no caso o B, né, que é a limitação. Então, ali eu tenho a limitação da negociação coletiva, como também tenho a limitação da negociação individual. Agora, fora essa limitação estabelecida no texto constitucional, qualquer coisa eu posso vir estabelecer individualmente. Doutora Tereza falou do adicional de insalubridade. Aí vem um caso prático, exemplo, numa negociação, que disseram o seguinte: bom, a CLT, a Constituição fala que o trabalho em horário noturno tem que ser superior ao diurno. Nós sabemos o adicional hoje estabelecido pela CLT em relação a esse trabalhador. Poderia, numa negociação individual ou eventualmente coletiva, dizer que para aquele empregado ou para aquela categoria de trabalhadores, o adicional noturno seria inferior ao estabelecido pela CLT? Porque a Constituição não fala qual é o percentual, ela fala que tem que ser superior. E aí eu poderia aplicar de forma indistintamente, seja negociação, seja por superempregado, sem nenhuma limitação. Olha o tamanho do problema. E aí eu sempre falo, né, nas aulas principalmente, que hoje nós mudamos a pirâmide do direito de trabalho, pelo menos do ponto de vista formal. Nós começamos com a CLT na base, com a reforma. Acima da CLT, nós temos as convenções coletivas de trabalho. Acima das convenções, nós temos acordos coletivos de trabalho com base no 620, que prevalecem sobre as convenções. Acima dos acordos coletivos, nós temos a figura do superempregado, ou do empregado autossuficiente, e acima dele tem que ter um limite, né? Não é o Papa, não é nada, mas é a Constituição Federal, claro, representado hoje pelo artigo 611b. Então, nós temos, em princípio, pelo menos do ponto de vista formal, uma nova visão do ponto de vista de direito de trabalho. Quer dizer, a CLT acaba sendo apenas, em tese, né, a base, não é nem o mínimo, né, porque eu poderia negociar, em princípio, até menos do que a CLT, já que o próprio artigo fala que o negociado prevaleceria, então, sobre o legislado. Aí a crueldade, né, do examinador, do legislador, sem fazer nenhum juízo da reforma, mas fato é que ele estabelece essa possibilidade de negociação e cria um princípio, né? Hoje a história de princípio, né, o princípio que todo mundo coloca, ele também aproveitou em ensejo e criou um princípio que é o princípio da interveniência mínima na autonomia da vontade coletiva. Ou seja, para que o juiz do trabalho possa adentrar numa negociação, porque a negociação é aquela que antecede o instrumento, né? Eu sempre brinco que assim, a gente não tem ideia do que é uma negociação coletiva porque a gente só recebe o papel do acordo ou da convenção. E aí vem o examinador, o legislador, e fala, bom, ele só pode entrar naquilo que está escrito no artigo 104 do Código Civil, que trata dos elementos essenciais do negócio jurídico. E o mais evidente dele, sem dúvida nenhuma, é o objeto lícito, né, de ele ser ou não ilícito. E aí, aonde que eu vou encontrar a ilicitude ou não do objeto? Exatamente no artigo 611b. Então, hoje, em princípio, o magistrado vai pegar o instrumento coletivo e vai falar, bom, o que está negociado? Fere o 611b? Fere. Então essa cláusula é nula. Pegou de novo, olhou, não fere, então eu não posso vir agora e falar que essa normatização seria, então, ilegal, salvo se eu viesse a declarar uma eventual inconstitucionalidade aqui desse dispositivo tratado pela reforma. E é interessante, gente, porque o legislador ele foi mais audacioso, porque ele não só estabeleceu esse princípio de intervir menos, e aí o paralelismo tem que ser mantido, quer dizer, se ele não pode entrar na negociação, ele também não pode entrar na história do superempregado, porque no dele tem o mesmo padrão de legalidade e supera a questão da negociação coletiva. Tanto é que muitas empresas, pelo que eu já observei, estão colocando o que no contrato individual do superempregado? Cláusulas de arbitragem, a famosa cláusula do artigo 507A, para dizer que, em tese, se você quiser discutir, não vai discutir na Justiça do Trabalho, vai discutir lá no tribunal arbitral, para criar realmente até uma negativa do acesso à justiça. Doutora, quer comentar alguma coisa, por favor? Claro.
te interromper, Ricardo. Imagina. Mas é só para lembrar uma coisa que você falou da questão da nulidade, da cláusula, só para tomar cuidado com uma coisa. A gente está muito acostumado a decidir nulidade de cláusula coletiva em ações individuais. Na vigência da MP não podem, tem uma pegadinha, só para vocês lembrarem, porque a ação, a 13467 dizia que poderia, por ação individual ou coletiva, decidir nulidade de cláusula coletiva, desde que o sindicato participasse na condição de desconsórcio necessário. Só que a gente tem um probleminha aí com a MP que está em vigor, que ela diz o seguinte, que só por ação coletiva. Então, se vier alguma ação falando que uma cláusula coletiva é nula ou que não quer a aplicação daquela cláusula, aí tem que ter o sindicato também como desconsórcio necessário, a gente não pode decidir. Né? Porque, na verdade, não pode ser decidida no âmbito individual, pelo menos na hipótese da ação. Mas, Tereza, isso é bom para o MP atuar, né? Vai ter que ser. O MP, os sindicatos, porque, no fundo, é bem ruim essa história de cada sentença diz se uma cláusula é válida ou não válida. O melhor é que seja mesmo dito por todos e para todos, né? Não, e outra, você cria categorias diferentes. Já tem tantas categorias diferentes de trabalhador dentro da empresa, você cria mais uma. Aqueles que a cláusula aplica e aqueles que foram beneficiados por uma convenção coletiva que não aplica. Então, quer dizer, não é de todo ruim, mas é só para tomar cuidado, porque se a MP passar da forma como está, ou, ainda que ela não passe, que a gente não sabe como é que vai acontecer, né? Pelo menos agora, nesse momento, me parece que com a MP em vigor, os processos não podem ser decididos. Acho que, na pior das hipóteses, é suspender o andamento até que se decida a MP. Porque, senão, pode correr o risco aí de uma decisão anulada por conta da contrariedade com a MP. Desculpa te interromper, mas é que a hora que você falou, eu me lembrei disso, que eu acho que é um problema isso. Exatamente no parágrafo 5º, né? Está escrito no final aqui, vedada a apreciação por ação individual, que é exatamente essa observação colocada pelo legislador, porque senão na prática ia acabar por inviabilizar, né? Porque numa ação individual você teria que chamar todos os sindicatos. Imagine tantos que não subscreveram aquela norma coletiva e todo mundo no polo passivo. Ia ser realmente uma situação... perdeu o dinheiro e vai ter que trabalhar. Aí concordo contigo neste ponto, né? Sem sombra de dúvida. Bom, e só para então, eu não quero aqui, como a doutora Regina falou, né? Chegamos no horário, temos que cumprir o horário, tá? Colocando então a figura para vocês então aqui do grande empregado, do empregado autossuficiente. Está aqui o valor, lembrei agora lá, 5.645,80, porque foi agora reajustado com a questão do salário mínimo. Então, para eles, gente, é a mesma situação. O que passou a prever na negociação individual, e não existe equiparação salarial. Muita gente pergunta, mas se eu combinar com um super empregado, um salário, condições específicas, eu tenho que aplicar para outro da mesma maneira? Não, porque é uma questão específica, uma questão individual, que não vai contaminar um trabalhador para com o outro. Isso me parece muito presente, principalmente dentro de construtoras, né, que é a figura dos engenheiros, que tem valores salariais muito grandes. Então, neste ponto aqui, não há problema nenhum, mas não vamos esquecer, aí a dúvida é, será que essa cláusula compromissória de arbitragem, que está lá no artigo 507A, ela vai realmente impedir que o trabalhador acione o Poder Judiciário ou não? Ou nós vamos ter que, obrigatoriamente, passar pelo Tribunal Arbitral para que, se não cumprir a decisão estabelecida lá, possa vir a ser executada eventualmente aqui na Justiça do Trabalho. Mas isso é uma outra questão para a gente poder pensar numa outra oportunidade. A questão da ultratividade, né, eu tinha antecipado um pouquinho, mas está aqui a previsão. Então, vejam, o 614, ele veda a ultratividade a partir do dia 11 de novembro, tá? E aí, a ideia da 277, que em princípio estaria esvaziada, o TST cria uma situação que eu acho que é muito benéfica nesse ponto de vista que nós estamos passando, que é a alteração da própria 277. E vejam como que fica a redação, se aprovada for daqui a alguns meses, né? Está escrito lá, as cláusulas previstas, então, em acordos coletivos ou convenções, firmados até 10 de novembro.
né, integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificados, suprimidos mediante negociação coletiva. E aí, para não ter dúvida nenhuma, né, as convenções coletivas, os acordos coletivos de trabalho celebrados a partir do dia 11 de novembro, né, é vedada a sua questão da ultratividade. Então, eu quero insistir muito nesse ponto, porque está se circulando muito no nosso meio a história de que, uma vez que a convenção, o acordo coletivo, ele deixar de produzir os efeitos, isso acabaria, então, por esvaziar a 277. E a OJ 41 segue a mesma linha do que foi estabelecido, então, da ultratividade. Tá bem? Respira, né? Tranquilo, né? Então, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação, tá? Agradecendo mais uma vez à Escola Judicial, na pessoa da doutora Regina. Fiquei muito feliz pelo convite. Mais uma vez, espero que todos os meus amigos e colegas de tribunais também tenham a oportunidade de comigo estarem aqui. Doutora Tereza, tá bem? E espero aqui estar à disposição de todos os senhores. Obrigado, viu? Ricardo, muito bom, sua didática, seu conhecimento. E assim, essa situação de você estar atualizado em tudo, saber tudo, né? Isso é uma coisa muito bacana, né? Em inglês é updated, né? Quer dizer, ele está sabendo tudo que está acontecendo ontem. Isso é muito legal. E nós temos ainda alguns minutos e eu gostaria de franquear a palavra a vocês para que possam fazer algumas perguntas. Pode ser ao Ricardo, pode ser a doutora Tereza também, para que a gente possa esclarecer aí, não dúvidas, porque temos muitas, não vamos conseguir, mas curiosidades, vamos chamar assim, né? Ninguém? Ninguém? Então, olha, eu vou fazer a última pergunta, Ricardo. Por favor. Na verdade, eu fiquei um pouco impactada com essa sua situação quando você diz que as normas coletivas feitas antes da reforma teriam ultratividade. Estrategicamente, me pareceu bom para forçar a negociação. Em inglês tem uma expressão, bargain in good faith, né? Que é uma forma de você negociar com boa fé. Mas, do ponto de vista do dinamismo do direito, primeiro, parece que a ultratividade foi uma coisa que veio por uma jurisprudência. Sem dúvida. Porque a CLT sempre diz que a vigência da convenção coletiva é limitada. Daí porque a sua natureza é preencher a lacuna de situações que mudam. Se você coloca ad eternum, você perde, inclusive, a própria natureza da negociação, que é acompanhar a mudança e a evolução dos tempos. Uhum. Quando você diz que o que está negociado antes da reforma, que é quase tudo, né? Porque de lá para cá, da vigência, não me parece que teve grandes categorias negociando, teriam ultratividade mesmo após o término da vigência, porque até o término da vigência eu concordo. Com lei nova ou sem lei nova, o negociado está lá e vai ser cumprido, deve ser cumprido até o término da vigência. Agora, terminou a vigência já da negociação, já na vigência da lei nova. Será que é o melhor caminho aplicar uma súmula morta para que aquela negociação fique em vigor ad eternum, Ricardo? Eu, pedindo aqui a licença, né, o Tribunal Superior do Trabalho, não falo o nome dele, muito pelo contrário, mas pelo que a gente acompanha nos julgamentos, existem aquelas cláusulas que são clássicas, aquelas cláusulas que realmente se perpetuam depois de 10 anos e acabam se sedimentando praticamente dentro da negociação e pouco importa, né, que venha um novo instrumento coletivo sendo firmado depois, aquilo parece que vira o núcleo duro da negociação coletiva porque ficou arraizado. Então, nestes casos, com base exatamente nesse entendimento, doutora Regina, eu vou me permitir dizer que a ideia ainda da ultratividade me parece salutar, pelo menos nesse momento de transição, até para evitar que haja um desinteresse por parte das empresas e, às vezes, até dos próprios sindicatos em negociar, porque simplesmente vão se limitar a aplicar, em tese, ao que está lá na reforma trabalhista. E aí nós vamos ter cláusulas que são cláusulas historicamente construídas que vão deixar de existir simplesmente porque agora nós não teremos mais a ultratividade. E para evitar aquela questão da troca, né, da estabilidade provisória para a questão da contribuição sindical, eu acho que
se o TST seguir essa linha, pelo menos que já acenou, no sentido de que a ultratividade continue a existir, pelo menos nesse primeiro momento, me parece que é um recado para que a gente possa chegar no meio termo, né? Chegar no meio termo que seria bom para os trabalhadores, bom para as empresas e evitar que amanhã realmente isso desague em dissídios coletivos que vão ser instaurados no tribunal. Agora, você veja bem, essa troca que você está falando, que parece até absurda, né? Esse é um trabalho para declaração de nulidade. Sem dúvida. Porque como você pode trocar aquilo que não é seu? Você vai trocar coisas de natureza diferente? Não tem como. E aí o sindicato não, porque ele negociou, ele não vai alegar nulidade desse tipo de barganha. Sim. Mas o MP tem que estar de plantão, porque é realmente muito mais conveniente a declaração de nulidade genérica por uma ação direta de nulidade. E este é o trabalho do MP. Está de acordo com a lei, está de acordo com a Constituição, está de acordo com o sistema jurídico, ninguém argue. Está realmente uma cláusula de troca do que não é dele? Não é mesmo? Direito à estabilidade por dinheiro para o sindicato não pode trocar. É porque, gente, na verdade, esse sistema viciado, olha só, nos Estados Unidos a representação sindical é por eleição. As pessoas elegem o melhor sindicato para representá-los. Primeiro elas elegem se querem ser representados por um sindicato, se vale a pena. Se querem, elas elegem um sindicato que é o melhor para representá-las. E por quanto tempo? Por 2 anos. Se ele trabalhar direitinho, ela reelege. Se não trabalhar, não reelege. E como é que eles ganham dinheiro? Pagando. Como o Ricardo disse, não vou mais ter cesta básica? Vai, claro. Porque quanto mais você paga o sindicato, melhor ele negocia. E como é que o sindicato também ganha dinheiro? Praticando negócios. Sabia que as unions americanas são donas de shopping centers, de edifícios, de prédios, investem na economia, investem o dinheiro e ganham dinheiro a ponto de financiar dias parados. Inclusive, na propaganda sindical, ele diz, nossa categoria, ou nossos representados, nós temos condição financeira de financiar 1 mês de dia parado de determinada empresa. Ou seja, o sindicato é um verdadeiro setor econômico produtivo para ganhar dinheiro. Então, além das contribuições sindicais que valem a pena, porque realmente você vai ter a negociação voltada para benefícios da empresa. Agora, o que é muito interessante aqui é como a gente disse na aula passada. Antigamente, a gente achava que a negociação coletiva era sempre em benefício. A lei era o básico, vinha a convenção para quê? Olha a definição, se vocês estudarem os livros do Castro Mesquita Barros, instituições, melhorias de condição de trabalho. Não se imaginava convenção coletiva para piorar condição de trabalho. Então, esta briga de que não pode aplicar a convenção coletiva de legislado negociado é porque se mudou o papel. O papel era para sempre melhorar. Aí o que acontece? A convenção coletiva fixa, a súmula vem e mexe no que ela fez, né? E, na verdade, a condução ela precisa ser diferenciada, ela precisa ser realmente coletiva. E a declaração de nulidade tem que ser coletiva. Né? Porque senão um aplica, outro não aplica, não tem a segurança no próprio poder da negociação. Eu vou passar a palavra então para o Ricardo fazer as considerações finais para que a gente possa encerrar mais uma aula e mais um curso da nossa jornada. Obrigado, professora Regina. Na verdade, só tenho a agradecer e, na verdade, esperar, né, que ajude aqui na pessoa da doutora e que a gente continue tendo eventos como esse. Por quê? É de suma importância, nós aqui, servidores, os magistrados desse tribunal, que tenhamos pelo menos um canal de discussão, troca de ideias, porque realmente lá fora os advogados, de uma certa forma, vão se organizando, as empresas mais ainda, né? E nós estamos aqui ainda remando aos pouquinhos, né, para poder ver o que vai acontecer. Então, essa iniciativa da EJUDE agora vai para a sede também, é realmente brilhante e que nós continuamos a ter assim, essa discussão porque realmente é bastante salutar, viu? Mas obrigado. Muito obrigada e boa noite a todos. Uma salva de palmas para vocês.